diretamente dos estúdios do Tatuapé, na Full Frame, a gente vai dar início então à nossa live. Agora é o corte, hein? Simon! Claquete, valendo! Boa noite, bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Muito bem, o nosso assunto de hoje, ou eu estou abordando assuntos que se referem ao repertório visual que o fotógrafo deve ter, mais especificamente sobre os filmes que usam personagens fotógrafos. Ó, que curioso, é certo que são muitos filmes hoje que usam, né, esses personagens fotógrafos, e existem aqueles filmes já bastante tradicionais que todos os professores vão indicar, o Blow Up, por exemplo, que é o clássico do cinema, que tem um personagem fotógrafo importante, enfim. Um filme do Antonioni da década de 60, do final da década de 60, de 68 para ser mais preciso. E eu escolhi filmes que estão na Netflix. Por quê? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas acessam a Netflix. Eu não acessava até o começo do ano. Comecei a acessar a Netflix no começo do ano. E realmente esse universo do streaming é bastante interessante e bastante acessível. E hoje, então, na live passada, eu abordei... Qual filme mesmo que eu falei, Iago? Monstro. Excelente filme que está lá na Netflix. Assistam. E hoje eu vou falar sobre um filme que não tem um personagem fotógrafo, mas é um documentário sobre fotógrafos de conflito espanhóis. O filme que mais se comenta, que mais se fala entre os fotógrafos sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante, que é a fotografia de conflito ou fotografia de guerra, o The Bang Bang Club, ou Repórteres de Guerra. Esse é um filme clássico de fotografia de guerra. Isso aí, Alberto, exatamente. Esse é um clássico que fala sobre fotógrafos sul-africanos. Na verdade, tem um português que mora na África do Sul, mas que registram lá o período do apartheid, né? A briga entre as diferentes segmentações africanas. Esse é o clássico, mas a gente não vai falar dele, a gente vai falar do A Vida pela Notícia, que também para mim foi uma novidade. Eu assisti pela primeira vez uns 2 meses atrás, logo que apareceu lá como sugestão na Netflix, eu acessei e realmente me surpreendeu. Então, A Vida pela Notícia é um filme, é um documentário, ou seja, ele é feito com cenas reais, com histórias reais e com personagens reais. E por que que esse documentário espanhol ele vai servir para a gente como referência ou como repertório? Na verdade, não é exatamente um repertório visual, mas é um repertório de tipos ou segmentos da fotografia, né? Os segmentos mais comuns quando a gente, né, as pessoas pensam em ser fotógrafos, sempre vão abordar essa fotografia um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. O fotógrafo de casamento, o fotógrafo de família, o retratista de estúdio, a fotografia publicitária. Eu diria que esses são segmentos que proporcionam poucos riscos ao fotógrafo, né? E naturalmente a fotografia de guerra é um tipo de fotografia que realmente não é para qualquer um. É necessário que essa pessoa, esse fotógrafo, seja não só imbuído de coragem, conhecimento técnico, mas ele tem que ter um propósito acima de tudo. Que fique registrado que aqui no Brasil temos importantes fotógrafos de conflito, importantes e premiados fotógrafos de guerra.
Os mais atuais são o Maurício Lima, a gente tem o André Lyon, que são fotógrafos premiados, né, internacionalmente, realmente com imagens chocantes de cenas que precisam ser mostradas. Esses fotógrafos são profissionais que se deslocam para lugares que poucos profissionais querem registrar. Essa fotografia que a gente conhece atualmente, a fotografia de guerra, a primeira fotografia de guerra registrada, curiosamente, aconteceu na Crimeia. Olha que coisa, hein? Atualmente nós temos... A gente não tem uma guerra no mundo, né? Na Rússia, a gente tem uma invasão. A Rússia invadiu a Ucrânia pela Crimeia e foi exatamente nesse espaço geográfico, nessa localização geográfica, que acontece a primeira fotografia de guerra, feita pelo Roger Fenton. Como eu estava dizendo, a gente tem importantes fotógrafos brasileiros, Maurício Lima, André Lyon, tem um rapaz um pouco mais jovem, Anderson Schneider, e acho que o grande desbravador da fotografia de conflitos brasileira é o nosso queridíssimo Hélio Campos Melo, que tem uma história muito importante. Ele foi preso / sequestrado, né, pela força imperial do Saddam Hussein na primeira invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Pois é, muito bom. Voltando agora então para o nosso filme, o filme que eu quero... Não é uma análise, é só apresentar algumas peculiaridades e características, que é A Vida pela Notícia. Então é esse documentário espanhol em que um jornalista resolve trazer nesse suporte filme vários profissionais espanhóis que já cobriram alguns ou muitos conflitos ao redor ou mundo adentro. E esses fotógrafos que dão entrevistas, então a gente tem as imagens captadas em estúdio, onde os fotógrafos são entrevistados, e a gente tem as imagens reais que são captadas justamente por esses fotógrafos e cinegrafistas. Então a gente não está falando só de fotógrafo, na verdade a gente está falando de jornalistas que usam a imagem para se comunicar, para denunciar essas guerras, esses conflitos. Um aspecto interessantíssimo é que... bela camisa, né? Rocky Balboa. Sempre na luta. E não importa o quanto você consegue bater, o que importa mesmo é o quanto você consegue apanhar e se levantar. Essa é uma clássica. Voltando ao nosso assunto, então, esse filme ele é curioso, interessante para nós, como repertório visual ou repertório fotográfico, para entender como esses fotógrafos se comportam e que tipo de experiências eles têm. Como esses caras vivem, né? Como é ser um fotógrafo de conflito. Então eles tratam de suas lembranças, dos países que eles passaram, e a maioria dos depoimentos passam pelo Afeganistão, pelo Iraque, pela Síria e todas as suas borderlines. Caramba, esqueci a borderline. Enfim. Fronteiras, muito obrigado. E pelas suas fronteiras e todas as... tudo o que acontece com eles, né? A gente tem alguns casos curiosos de fotógrafos que infelizmente vieram a falecer nesses conflitos, nessas emboscadas, enfim. E é interessante a gente perceber
que tipo de vida levam esses caras. Um outro filme muito legal que fala sobre isso é o Mil Vezes Boa Noite, onde o diretor é um fotógrafo de guerra, mas ele coloca como personagem, então quer dizer, é uma ficção baseada em fatos reais, e ele coloca uma mulher fazendo o papel dele. Interessantíssimo de assistir. Já o filme que a gente está tratando agora é produzido com cenas e histórias reais. O primeiro ponto que deve ser ressaltado sobre esses profissionais é a relação que eles têm com a família deles, né? Porque a gente tem que avaliar o risco da profissão e o resultado que eles vão conseguir nesse risco, estando submetidos a esse risco. Por que fazer isso, né? Por que esses profissionais se colocam nessas situações a fim de produzir imagens? Eles não são os fotojornalistas, vamos chamar de tradicionais, o pauteiro da redação que roda por São Paulo, apesar de que, né, em nosso país, principalmente, mais precisamente no Rio de Janeiro e também em alguns lugares periféricos aqui de São Paulo, a gente tem números de guerra, né? Talvez números superiores aos de uma guerra, Muito bem. Então, um aspecto interessantíssimo é quando eles abordam essa relação com a família, né? Como é o fotógrafo que se despede da esposa para passar 3, 4, 5, 6 meses numa situação ou num lugar de conflito, onde, de fato, ele não tem nenhuma relação direta com aquele lugar, né? Qual a ideia desse cara ir até o Afeganistão? Eu tive o prazer de assistir uma palestra do Anderson Schneider, que é um jovem, e isso já faz uns 10 anos, e perguntaram para ele, como é que você fez? Ele foi para o Afeganistão. Como é que você fez para ir para o Afeganistão? Ele respondeu de maneira bastante objetiva e simplista. Eu fui para o aeroporto, peguei um avião e fui para o Afeganistão. Parece simples, mas chegando lá é que as coisas começam realmente a acontecer. Um depoimento muito interessante é quando um dos jornalistas fala assim: a gente passa 3 dias sem acontecer nada, e de repente em 15 segundos vem uma chuva de bomba e acontece tudo. É isso, né? Às vezes só um deslocamento de um bairro para o outro pode ser o que resulta em boas imagens ou em ação, né? Como eles gostam de dizer. Então, essa relação com a família, são vários profissionais falando, é muito interessante ver como cada um entende esse fato. É diferente a relação daqueles que têm filhos e não têm filhos. Um outro ponto curioso é que normalmente os cônjuges desses profissionais, eles não aceitam muito essa possibilidade de não ver o marido, a esposa, voltar. A maioria deles tem 3, 4 casamentos, quer dizer, eles se divorciam com bastante frequência, né? Um segundo aspecto bastante citado e importante de ver, né, de ouvir desses caras, é sobre a dor, a relação que eles têm com a dor, né? Que não é a dor física. Muitos deles falam, a dor física a gente supera, né? O grande lance é a dor na alma que você sente por ver situações da mazela humana, né? A gente vê as crianças, os bombardeios e as crianças que vão para os hospitais que não têm a menor condição, e tem um dos depoimentos que realmente é triste, naturalmente, que o fotógrafo não consegue nem registrar. Ele chega no hospital e ele vê a criança, e ele tem filhos, e ele não consegue nem registrar, ele começa a chorar copiosamente a ponto de não conseguir registrar
as imagens, e ele não pode demonstrar, né, isso para criança, porque, enfim, ele ainda está numa situação privilegiada, está saudável, tem condição, tem uma embaixada olhando por ele. Um segundo aspecto da dor é a dor da perda dos colegas, né? Quando os fotógrafos, ou jornalistas, ou cameramans, né? Eles acabam perdendo suas vidas. É bastante comum, tá? Na Síria a gente tem um caso, um morteiro cai numa roda de fotógrafos, quer dizer, eles sabem que são jornalistas e eles acabam sendo atacados para que suas câmeras sejam silenciadas, né? Para que suas vozes não ecoem mundo adentro. Nesse próprio filme acontece com cenas, com imagens, tá? A gente tem uma cena de tanques americanos bombardeando um hotel que era notoriamente sabido, que somente a imprensa estava instalada e 2 tanques bombardeiam esse hotel. O hotel, curiosamente, chama-se Hotel Palestina. Isso acontece no Iraque. E a grande pergunta que eles se fazem, né, 2 profissionais morrem, a grande pergunta que eles se fazem é: se os tanques americanos sabiam que só tinham jornalistas, por que eles dispararam seus canhões contra o hotel? Mais difícil do que ouvir isso é saber que a embaixada espanhola, ou o presidente espanhol, o Aznar, ele faz uma citação, um comentário asqueroso. Ele diz: se você é um fotógrafo de conflito, você está sujeito a essa situação, você está sujeito você está correndo esse risco. Aí a gente entra numa seara de política global, de política internacional, que é um pouco mais baixa, né? Então, o primeiro aspecto que eu ressaltei foi sobre a relação desses fotógrafos com seus familiares, com suas famílias, e o segundo aspecto que é tratado aí no documentário é sobre a dor que esses profissionais têm, não só durante o período em que eles estão nas regiões de conflito, como depois, quando eles voltam para casa, né? Que tipo de problemas psicológicos, ansiedade, enfim, a quantidade de remédios, os sonhos, na verdade, os pesadelos que eles têm, os problemas com barulho. Então, quando tem um jogo de futebol, eles soltam rojão. As consequências que essa profissão ou que essas experiências vão proporcionar a esses profissionais. E um outro ponto muito curioso que a grande maioria diz o seguinte: como se relacionar com as pessoas ditas normais? Qual o meu assunto agora com essas pessoas que levam essa vida comum, as pessoas que vão comprar pão e levam seus filhos na escola? Esses profissionais, um deles diz o seguinte: como assim você não sabe o que está acontecendo lá? Porque eu estava lá e eu escrevi, eu fiz a foto. E do outro lado do mundo as pessoas não viram, não sabem, não se interessam por isso. Então são pessoas que acabam sendo muito influenciadas, naturalmente influenciadas por essas atividades, e isso gera um problema de relacionamento com as pessoas ditas normais ou de vidas um pouco mais comuns. E aí a gente tem que passar pelo quarto aspecto que é citado no documentário, que é o propósito desses caras. Por que esses caras, né? Por que esse profissional quer ir até a África? Que a gente sempre fala, né? A maioria da imprensa internacional vai tratar desses pontos de conflito, vamos chamar de tradicionais, seja o Oriente Médio, agora a Rússia que, né, vive invadindo,
os países, esses lugares mais centrais entre Europa, Oriente Médio, mas os países africanos ou os conflitos africanos não são muito registrados. E alguns profissionais se dedicam ao Sudão, ao Congo, onde os conflitos são mais brutais, onde as crianças são usadas como soldados, as crianças são usadas como escravas sexuais. As pessoas de maneira geral, e as crianças acabam sofrendo mais, vivem em condições, não são nem condições subhumanas, são condições assim inacreditáveis. E rola muito, acontece muito esse conflito no imaginário, na cabeça desses fotógrafos. Como é que essas crianças conseguem ser felizes? Como é que elas conseguem brincar? Como é que elas conseguem jogar futebol? E como nós, né, eles no caso, são privilegiados por poder voltar, no caso deles, para a Espanha, para Madrid, para lugares ditos civilizados, para lugares seguros. Então, qual é o propósito desse profissional? O que faz esse profissional? Ele é uma testemunha da realidade. Esses profissionais são responsáveis por deixar registrada a história, para que amanhã, no futuro, as pessoas consigam ver essas imagens, ver ou ler essas histórias, conhecer essas histórias, e seria uma evolução para a humanidade se a gente pudesse não repetir esses conflitos, sejam eles por motivos capitalistas, geográficos, religiosos. Então, o grande propósito desses profissionais é registrar e dar voz, fazer com que o outro lado do mundo, ou as partes do globo que não estão diretamente ligadas a esses conflitos, que eles saibam que essas coisas acontecem. Que a gente tem ditadores como um Putin, como na Coreia do Norte, enfim, como esses caras podem prejudicar uma população inteira. Então esses caras, esses profissionais, esses fotógrafos, eles dão voz a um povo que é esquecido, as pessoas que são injustiçadas. Vale muito. Entrem, acessem o seu serviço de streaming lá no Netflix, procurem o filme. Não é um filme para assistir no domingo à tarde com a sua namorada, com o seu namorado, porque realmente ele mexe com o nosso imaginário, faz a gente pensar, mas é uma boa indicação sobre filmes fora desse tradicional de filmes sobre a fotografia. Muito obrigado pela presença de todos, foi muito legal estar aqui com vocês, compartilhar com vocês esse assunto. Em breve eu volto com mais uma live falando sobre outro filme, não vou dar spoiler, e na semana que vem tem mais live aqui na FUL, na nossa série de lives com os professores da FUL. Então, acesse nosso canal no YouTube, se inscreve, aperta o sininho, como falam os youtubers, e a gente se vê em breve. Viva a fotografia!